E aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo, o nosso segundo vídeo. E como você já deve ter percebido aqui na descrição do vídeo, hoje falaremos sobre o cristão e o pecado. Para começarmos, vamos entender um pouco sobre o que é o pecado. O pecado é uma transgressão de qualquer princípio ou lei religiosa, ou seja, a transgressão de qualquer regra de caráter religioso, principalmente ético, moral, ou que leva o sentimento de falta ou de culpa. Nós, como cristãos, temos a Bíblia como nosso manual, ou seja, nesse manual tem tudo aquilo que nós precisamos seguir para termos uma vida com Deus. A Bíblia nos classifica como a luz do mundo, e essa luz só pode estar acesa se nós estivermos em plena santidade com Deus ou em plena comunhão com Deus. Caso contrário, estaremos em trevas. Eu costumo dizer que nós vivemos em duas condições. Primeira condição, a condição carnal. A segunda condição é a condição espiritual. E essas duas condições vivem em intenso conflito. E você precisa tomar cuidado e fazer com que o espírito prevaleça sobre a carne. Caso contrário, você terá sérios problemas com o pecado. Para entendermos melhor, nós somos um barco que está em alto oceano. O oceano vem a ser o mundo e as águas do oceano vêm a ser o pecado. Se você permitir que as águas do oceano entrem no barco, devagarzinho o barco vai começar a se encher de água. E quando você menos perceber, o barco irá naufragar. Naufragar. Para entendermos melhor, nós somos um barco que está em alto oceano. O oceano vem a ser o mundo e as águas do oceano vêm a ser o pecado. Se você permitir que as águas do oceano comecem a entrar no barco, devagarzinho o barco vai começar a se encher de água e, consequentemente, quando você menos perceber, o barco irá naufragar. A Bíblia diz que um abismo atrai a outro abismo. O pecado é apenas um caminho que só vai te trazer sérios prejuízos espirituais. Isaías diz que a separação entre Deus e o homem é o pecado. Separação significa aquilo que separa ou serve para separar, que dá um sentido de divisória. Ou seja, além de te afastar de Deus, o pecado também constrói um muro entre você e Deus. Ou seja, ele provoca ali uma separação com a sua comunhão com Deus. E devagarzinho você vai estar cada vez mais distante. E com o passar do tempo você vai se encontrar sem força para orar, sem força para clamar a Deus, sem força para ter comunhão, qualquer tipo de comunhão com Deus. Você vai sentir vergonha, você vai sentir insegurança, e quando você menos perceber, você já vai estar em trevas. O livro de Jó nos narra uma história interessante. A Bíblia diz que certo dia os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus. E dentre os filhos de Deus estava ali também Satanás. E quando Deus vê Satanás, ele pergunta: por onde tu estavas? Ele responde: estava por passear pela terra. E Deus aproveita a oportunidade para perguntar: tu vistes o meu servo Jó, homem reto e homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Cara, eu fico imaginando Deus, um ser supremo, um ser perfeito, começa a dar testemunho de um homem, dizendo que o homem é reto, dizendo que o homem é íntegro, dizendo que o homem é temente a Deus. Homem que por sua natureza já não tende a ser 100% santo, ou já tem uma fraqueza maior diante das adversidades da vida. E de repente Deus começa a dar testemunho de um homem. Daí você tira: quando minha mãe me elogia, eu já fico todo besta. Imagine só se o Criador do Universo viesse a me elogiar. Mas Satanás, quando ouve Deus elogiando Jó, já dá a segunda resposta. E é ousado em dizer: Jó só te serve porque ele tem tudo, porque tu dás tudo a ele. Eu vejo também que Deus tem uma opinião sobre Jó. Satanás já tem outra opinião também sobre a mesma pessoa. E eu queria que você refletisse nesse momento: o que será que Deus pensa em seu respeito? O que será que Deus tem ao seu respeito? E o que será que Satanás pensa? O que será que Satanás vai falar para Deus a seu respeito? Imagine só todas as orações que você já fez. Imagine só todos os votos, todos os propósitos que talvez você tenha quebrado. Vamos só refletir um pouco mais nessas situações. Mas e aí? O que fazer diante do pecado? Quando nós estamos diante do pecado, sempre nasce em nós um sentimento de dúvida, uma condição que nós começamos a ter dúvida naquilo que nós vamos fazer. E até que enfim você toma uma decisão. E essa decisão pode mudar ali o resto da sua vida. Você tem em suas mãos o poder da escolha. Se alimente espiritualmente. Se você sentir somente a ameaça do pecado, corre, negado, não fica perto não chegue nem perto. O pecado
ele é perigoso. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, que nós possamos sempre estar próximo do Pai e distante do pecado, distante das coisas que vier nos afastar dos caminhos do Senhor. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Muito obrigado por ter nos assistido. Continue conosco. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu joinha aí conosco. Compartilhe com seus amigos. Marque no comentário os seus amigos que você queira também compartilhar essa mensagem. Nos apoie, nos abrace e que Deus abençoe.